Live de quinta. Realização: Projeto Sou Maior que o Câncer. Olá, pessoal. Muito boa noite para você que nos acompanha, para você que está chegando agora, que está conhecendo o projeto agora. Meu nome é Wagner e eu sou um dos coordenadores do projeto Sou Maior que o Câncer. E a gente está aqui no nosso projeto chamado Live de Quinta, onde a gente tenta, às quintas-feiras, pensar um pouco, parar, refletir sobre várias questões que a gente tem aí e que nos circulam e que talvez no nosso dia a dia a gente não consiga refletir sobre elas, né? Então, essa live de quinta é esse momento que a gente dá uma paradinha aí nesse nosso dia e começa a pensar coisas que vão ajudar a gente a seguir em frente um pouco melhores, a seguir em frente um pouco mais leves, né? E a proposta da live de hoje, o tema da live de hoje é uma expressão romana, né? Que levou a tradução de mente sã num corpo são, né? Mens sana in corpore sana. É uma citação latina de um poeta romano chamado Juvenal e ela vem como uma resposta quando é perguntado para ele, afinal de contas, o que a gente deve pedir, né? O que a gente deve desejar ter? E aí ele responde com muita maestria, né? Deve-se pedir em oração que a mente seja sã num corpo são. E afinal de contas, o que isso significa? De que maneira a nossa saúde mental pode interferir positiva ou negativamente na nossa saúde física? E para falar um pouquinho para a gente desse assunto, nessa noite, nós temos mais que especial, né? Que é psicóloga e ela vai se apresentar assim que ela chegar aqui. E que é psicóloga, que tem know-how para falar sobre o quanto a nossa mente pode nos ajudar a ter um corpo são, né? E aí já dou boa noite a Renata, que já está aqui dividindo tela comigo. Oi, Renata, boa noite. Olá, boa noite, Wagner, boa noite, pessoal. Prazer enorme estar aqui falando de um assunto tão importante e tão propício, né? Principalmente para esse ano que a gente está vivendo, tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo. É muito propício falar sobre esse assunto. Que bom que você fez aí a explicação do termo, porque muita gente já me perguntou também da onde que vem, né? Qual foi o autor disso? E eu sempre explico um pouquinho dessa explicação. Claro que não sou filósofa, mas com os conhecimentos lá da época da faculdade, acabo explicando um pouquinho disso daí que você explicou também. Que bom, Renata. Seja bem-vinda. Já aproveitar para agradecer a sua disponibilidade com o projeto. Imagina. Né? O teu sim pronto, assim que eu te convidei para me ajudar a construir, né, essa live dessa quinta-feira. Mas, Renata, eu vou deixar um pouquinho para você se apresentar, né? Diz para as pessoas que estão te vendo, te ouvindo, quem você é, a sua formação, seu caminho para chegar até aqui, esse momento que nós estamos. Ok. Bom, meu nome é Renata, eu sou psicóloga, me formei há 13 anos atrás, então não precisem fazer aí contas. Se formou jovem ainda é uma jovem. Me formei jovem, pois é. Assim, eu costumo dizer, Wagner, assim, já te falei isso algumas vezes, eu caí na psicologia, assim, muito por acaso, tá? Eu nunca sonhei em ser psicóloga, nunca fiz nenhum teste vocacional para isso, mas, assim, durante toda a minha infância, adolescência, né, aquele período ali que a gente tem de descoberta, de autoconhecimento, eu sempre soube que queria trabalhar com pessoas. Isso sempre foi muito claro na minha cabeça, isso foi muito claro sempre até nos passos que eu trilhei ao longo da faculdade e tudo mais. E acabei me encontrando muito dentro da psicologia. Hoje eu percebo assim, que foi uma escolha muito positiva que eu fiz, embora muito no escuro, muito sem saber exatamente como que seria, né? Imagina, hoje a gente tem recursos da internet, a gente pesquisa,
Mas na época eu não conhecia ninguém da área da psicologia, a internet ainda era uma coisa muito iniciante, então a gente não tinha a quantidade de informação que hoje um aluno que deseje psicologia, que pense em psicologia ou qualquer outra carreira, né, tem recursos para poder saber um pouquinho. Na época eu não tinha, e ao longo da faculdade, assim, fui me apaixonando cada vez mais. E muito do que a gente fala hoje em psicologia, né, muito do que a gente fala dessa questão emocional, até na época que eu fazia faculdade, isso era muito pouco falado, sabe? Assim, quando eu fiz a escolha da carreira, eu ouvi muito aquela coisa de que psicólogo é coisa de gente rica, sabe? Você não vai ter emprego. Tinha que escolher uma área da tecnologia, porque era o que estava crescendo muito e continua crescendo, né? E sem querer, eu acabei escolhendo uma profissão do futuro. Eu falo isso até hoje, assim, sem imaginar, estava escolhendo uma profissão do futuro, porque hoje, no mundo que a gente vive, de competição, de comparação, né, nunca foi tão útil, nunca foi tão necessário, na verdade, um profissional da psicologia. Trabalho na área da psicologia escolar, então trabalho na área da educação, na verdade, já há alguns anos. Trabalhei muito tempo em RH, na área da psicologia organizacional, mas acabei encontrando, assim, de fato, o meu caminho na área da educação, porque lidar com pessoas é tão desafiador quanto apaixonante. Então, quando a gente descobre isso, é muito legal, porque as coisas vão fluindo de uma maneira muito positiva. Você hoje se sente realizada? Como você caiu por acaso na psicologia, né? Você acabou, como você mesmo disse, se descobrindo e descobrindo uma profissão, né? A Renata, Sim, psicóloga, foi sendo descoberta aos poucos, né? Você hoje se sim, considera uma pessoa realizada profissionalmente, e aí isso te ajuda quanto pessoa também? me considero, mas eu ainda tenho coisas a realizar, como todo profissional, né? Hoje eu me sinto muito mais realizada do que quando comecei a atuar como psicóloga, ainda na área organizacional. Hoje eu me sinto muito mais, mas ainda tem muita coisa que eu quero realizar, sabe? Tem muita coisa que eu ainda espero, assim, a curto, médio, longo prazo. E tomara que eu tenha saúde mental e física para conseguir tudo isso. Mas hoje eu me sinto, sim, muito realizada. Trabalhar com pessoas é algo que eu sempre quis, é algo que eu sempre desejei, por mais desafiador que seja, não é fácil, sabe? Quando eu faço orientação vocacional com os meus alunos e eles falam, né, desse desejo de trabalhar com pessoas, de lidar com pessoas, é algo muito desafiador, não é fácil. Por mais que a gente ame, por mais que a gente entenda que é ali a nossa missão de vida até vai além do profissional, mas é algo muito, muito difícil, sabe? É algo no dia a dia. Porque as pessoas, Wagner, são indivíduos, né? Por Sim. mais que a gente aprenda ali a teoria, muitas vezes na prática acontece de uma maneira muito diferente. A gente tem ali toda aquela teoria e aí quando a gente vai levar isso para a prática, a gente percebe que com um funciona de uma maneira, com o outro vai funcionar de outra maneira. Então, por isso o desafio de atuar nessa área da psicologia. Mas é algo assim extremamente motivador também, sabe? Se fosse tudo igual, sempre a mesma coisa, para um psicólogo talvez não teria o desafio e a motivação que a gente tem no nosso dia a dia. Legal. Vamos começar então, a gente teoricamente já começou, mas vamos nos aprofundar mais nesse assunto. Então, voltando aqui ao tema, né? Quando o Juvenal, né, lá, o romano, ele é questionado sobre o que deve se pedir em oração, né? Qual deveria ser nossa grande oração? Ele responde com essa frase que dá o tema para a nossa live de hoje. Deve-se Uhum. pedir que a mente seja sã num corpo são. Para a gente começar, quando a gente fala isso, quando você ouve isso, mente sã, corpo são, o que te vem à cabeça? Assim? O que a gente poderia dar de caminho para a gente começar essa live para quem está ouvindo a gente? O que é mente sã para um corpo são ou num corpo são? Uhum. Eu ouvi uma vez, você estava falando e eu estava lembrando. Uma vez eu estava num ambiente hospitalar até,
e eu ouvi uma pessoa falando a respeito dessa questão da sanidade, né? Da ausência de doença. Que bom seria que se no mundo não houvesse nenhum tipo de doença física ou doença psicológica. E aí uma outra pessoa respondeu assim, depende do ponto de vista, porque mesmo era uma pessoa que estava em tratamento, depende do ponto de vista, porque eu sei que eu convivo com essa limitação física que eu tenho por conta de uma doença que eu adquiri ao longo da minha vida, mas isso é só um detalhe, porque eu coloquei na minha mente que a saúde principal que eu preciso ter é emocional. Isso há muitos anos atrás, sabe? Nem na faculdade acho que eu estava ainda na época, e isso me chamou muita atenção. E é exatamente isso, a gente não vai conseguir, a nossa vida, ela não é uma linha reta, né? Não vai acontecer só aquilo que a gente espera, porque a gente espera sempre o lado bom de tudo, né? Então a gente espera estar realmente com a nossa saúde física o tempo todo, achando que isso vai trazer uma saúde emocional. E, na verdade, a gente pode desenvolver uma saúde emocional mesmo convivendo com algum tipo de limitação, convivendo com algum tipo de doença física, por mais que faça algum acompanhamento, um tratamento, que seja até permanente. Eu conheço várias pessoas, você com certeza conhece, quem está ouvindo a gente também, que convivem com o tratamento, mas que conseguem adquirir essa saúde mental. E aí a gente acha também que a saúde mental é aquela coisa mágica, né? Que acontece de um dia para o outro. Eu dormi não sabendo lidar com as minhas emoções, no dia seguinte eu acordei sabendo. E isso, na verdade, não existe. Isso é um processo que a gente vai adquirindo ao longo da nossa vida, né? Eu costumo sempre falar que a gente precisa dar o primeiro passo. A gente precisa querer primeiro. Ter a nossa saúde emocional no lugar. Só que isso não é de um dia para o outro. Isso acontece à medida em que eu me proponho a cada dia estabelecer a saúde para minha mente, né? Embora o meu corpo em alguns momentos não esteja com essa saúde perfeita. Mas a partir do momento que eu estabeleço que eu quero, aí é aquilo, é um degrau de cada vez. Eu uso sempre essa metáfora, né? Sobe um degrau de cada vez na sua saúde mental. Você não precisa hoje dar um pulo lá para o 10º andar. Vai subindo um degrau de cada vez. Cada dia você vai fazendo algo. Cada dia você vai vendo o que está por trás de toda aquela situação. E aí, quando você menos esperar, você conseguiu subir lá, sei lá, 5 degraus, 6 degraus e vai chegar onde você quer. Mas isso é um processo. E é importante a gente entender também, como eu falei, que a nossa vida não é uma linha reta. Adversidades vão surgir, erros vão ser cometidos. Uma das coisas muito importantes na nossa vida é a gente admitir que a gente erra em alguns momentos, aceitar que situações adversas vão acontecer, e isso faz parte também da nossa linha, da nossa vida. Se fosse tudo reto, ia ser muito sem graça. A gente precisa passar por esses momentos também, até para a gente desenvolver essa saúde emocional que a gente tanto quer. Se tudo der certo sempre na nossa vida, a gente vai conseguir criar essa casca, né? Se tornar resiliente? A gente não vai, porque está tudo muito bom. Vamos pensar ali, né, na criação dos filhos. Se a gente tiver um pai e uma mãe que diz sim para tudo, eu quero isso, tudo bem, toma. Eu quero tudo é sim. Em que momento a gente vai aprender? Em que momento eu vou entender que a minha vida não é assim? Em que momento eu vou mostrar para o meu filho, eu vou ensinar para o meu filho que eu preciso aprender a superar também esses momentos difíceis? Isso é um processo. Assim, o principal é entender que não é de uma hora para outra. Ninguém se torna saudável emocionalmente de hoje para amanhã. Habilidades, né, que a gente vai adquirindo ao longo da nossa vida. E à medida que a gente vai vivenciando esses problemas, essas adversidades, os erros, a gente vai conseguindo cada vez mais desenvolver essa capacidade que a gente tem de superação e de aceitação, principalmente, para continuar, para conduzir a nossa vida e não paralisar diante de uma circunstância adversa. Eu acho que o problema, né, não sei se você vai concordar comigo, e aí fica à vontade para discordar, porque é a discussão que faz a gente crescer. Aliás, a profissional Sim. aqui é você, eu tô só o fofoqueiro aqui, né, o bisbilhoteiro. Eu acho que a gente foi criado, não sei se você tem essa percepção,
para camuflar as emoções, né? A gente foi criado para camuflar aquilo que a gente sente. É como se fosse ilícito, né? Ou não permitido sentir isso, sentir aquilo. Vou te dar alguns exemplos. Por exemplo, homem não chora. Isso. Eu fiquei lembrando, né? Quando a morte chegou muito perto de mim, né? Que foi alguém muito próximo da minha família. Eu comecei a pesquisar sobre a morte. E aí eu comecei a descobrir que existem momentos do luto, né? As fases do luto pelas quais você precisa passar para conseguir seguir adiante, porque o luto não pode te paralisar, né? Mas ao mesmo tempo me vi não me permitindo alguns sentimentos. Eu não podia ser fraco, né? Eu não podia desabar, eu não podia aquilo, né? Por quê? Porque eu cresci ouvindo isso, sendo limitado com relação às minhas emoções. Você acha que a gente está nesse processo ainda de as emoções nos são castradas, de que a gente não consegue identificar essas emoções? Como é que você encara isso? Você falou perfeitamente, nós ainda fazemos parte de uma geração, né? A gente não tem tanta diferença de idade assim. Nós fazemos parte de uma geração onde nós fomos muito tolhidos realmente desses sentimentos. Aconteceu comigo em alguns momentos, com certeza com você também. Nós não íamos a enterro, por exemplo, né? Nós não íamos a velório. Não, criança não pode participar disso, criança não pode ver isso acontecendo. E eu, como sempre fui muito questionadora, né? Sempre fui muito curiosa, sempre querendo saber de tudo. Eu lembro que, assim, eu era bem criança, devia ter, sei lá, uns 8, 9 anos. E aí, o comentário em casa, né? Fulano morreu, fulano morreu. E até então eu nunca tinha vivenciado essa experiência, sabe? De conhecer alguém que tinha morrido. E aí eu pedi a minha avó para me levar. Eu quero ir ver, né? Aquela curiosidade de criança. E aí quando eu cheguei lá, né? Óbvio, né? Um ambiente de velório, de enterro, muita gente chorando, né? Os familiares principalmente. Nem era uma pessoa tão próxima da minha família, não. Mas, assim, os meus avós sentiram bastante e tal. E aí eu comecei a me dar conta de, tipo assim, opa, peraí. Existe a tristeza também, né? Existem momentos que a gente chora e não acontece só comigo. Não é só quando eu faço alguma coisa errada e tomo uma bronca. Não é só quando eu deixo de levar o trabalho de casa na escola e a professora briga comigo porque eu deixei de fazer aquilo. Existem outras situações, existem outros contextos que afloram esses sentimentos, afloram essas emoções que até então, para mim, não era conhecida. Então, assim, isso acontecia muito, né? Essa questão que você falou também do homem não chora. Quantas vezes eu ouvi isso, sabe? Dos homens da minha família, sabe? Não, porque homem tem que ser sempre aquela imagem do provedor, sabe? Daquele que comanda tudo, daquele que cuida de tudo. Então ele tem que estar ali sempre como uma pilastra e que não pode haver rachadura nenhuma. Ainda hoje, em alguns momentos, isso acontece sim. Eu acho que a gente está caminhando, Wagner, para uma inversão disso, sabe? Até porque a gente tem vivenciado muitas coisas que há décadas atrás a gente não vivenciava. Hoje é muito comum, por exemplo, um aluno, né, criança, adolescente, falar sobre temas que na nossa época não eram falados também, sabe? Ou era muito escondido, era muito camuflado. Então, eu acredito que a gente esteja caminhando, sim, para um momento onde essas emoções elas vão ser mais consideradas, né? Inclusive as emoções não saudáveis, a tristeza, a raiva, o ódio. A gente precisa reconhecer isso. A gente só consegue administrar isso, controlar isso, a partir do momento que a gente entende, a partir do momento que a gente identifica que a gente vai sentir, né? Não é só alegria e tristeza. Existem outras emoções aí no jogo, existem outras sensações, outros sentimentos que eu tenho e que muitas vezes eu não reconheço. Mas por que eu não reconheço? Porque eu fui privado de vivenciar aquilo. Mas eu acredito que a gente esteja caminhando, sim, para um período, né, de muita revolução nesse sentido. Até porque existe aí até um contexto de cinematográfico, né? Hoje em dia a gente tem o Divertidamente, então assim, o desenho, né, o filme, e ele trouxe muito à tona essa questão das emoções, sabe? Porque conta a história de uma criança, não é um adulto no desenho, não é um adulto que é o personagem central. Tem a família, tem o contexto familiar, mas é uma criança que está vivenciando tudo aquilo.
E aquele desenho, assim, explica muito perfeitamente esse contexto das emoções, sabe? De como funciona tudo na nossa cabeça, do quanto, em alguns momentos, algumas emoções precisam estar no comando, sabe? A tristeza tem a sua importância também. A raiva também tem a sua importância, sabe? É movido pela raiva, muitas vezes, que a gente adquire conhecimento, que a gente luta por aquilo que a gente quer. Então, esses sentimentos, eles não são de todos ruins. Essas emoções, elas precisam ser valorizadas também. Claro, eu não vou descontrolar minha raiva a ponto de sair por aí batendo em todo mundo. Claro que não. Mas muitas vezes, movido por essa raiva, né, ou por uma ansiedade, eu consigo conquistar coisas que, se eu não deixar ela aflorar, eu não vou conquistar. Então, acho que a gente está partindo, assim, para um período aí, até porque a gente tem falado mais sobre emoções, a gente tem aberto mais para esse mundo emocional, né? Deixado um pouco de lado aquela coisa de que, isso não é importante. É importante, sim, a gente precisa falar sobre isso, porque, no final das contas, são as nossas emoções que vão comandar ali como que a gente vai reagir diante de todas as situações. Eu, quando fiz terapia, né, eu lembro muito do psicólogo falando assim, você precisa dar nome às coisas. Né? Porque quando você dá nome, né, quando você dá nome às coisas, você começa a tirar a força que aquilo tem, né? Eu tô sentindo algo. Tá, tu tá sentindo o quê? O quê? Vontade Exatamente. de bater em alguém. Ok, mas por quê? E por aí vai. Até você chegar na emoção mais legítima, né? Eu tô sentindo raiva. E qual Wagner, é o problema disso, né? Você me aguarda um minuto que tem alguém chamando aqui no meu portão? Só um minuto, desculpa. Tá, já vou. Não tem problema não. Eu continuo daqui. Enquanto a Renatinha volta, vai escrevendo aí o que você tá achando, diz como é que tá o áudio pra gente, como é que tá a imagem, né, como é que tá as câmeras, e o que você tá gostando. Você tá gostando de alguma pergunta para você fazer, né? O quanto é importante a gente falar sobre isso, né? O quanto que é importante a gente falar sobre as emoções. Pronto, voltei, desculpa. Né? Voltou? Nada, que isso. Voltei. É o que acontece. Olha, minha filha, eu aprendi nessa quarentena que o home office deixa de sujeito a qualquer coisa. Não tem como. Não tem cachorro que grita, criança que cachorro que grita é ótimo, obra, né? É cachorro que late, né? Obra. Cachorro que late, né? Pelo amor de Deus. Pois eu falei, cachorro que grita. Sem problema, vamos seguir adiante. E aí, assim, eu tava dizendo que o quanto é importante a gente dar nome para essas coisas, né? Porque a gente vai tirando a força que essas emoções têm. E eu fico pensando, né, que uma das coisas que a gente também bateu um papo foi que à medida que eu vou controlando essas emoções, né, que eu vou ditando para ela quem é que manda, que não são elas que mandam em mim, que sou eu que mando nelas, eu acho que a gente vai para aquela nossa segunda etapa dessa mente sã, corpo sã, né, que é assumir a própria história, né, ser dono, sou eu tenho o controle disso, né. É por aí o caminho, seria como se fosse o segundo passo. O primeiro eu identifico as emoções e no segundo eu assumo essa minha história? Sim, exatamente isso. A gente tem a falsa sensação, né, a falsa ideia, até porque isso foi passado pra gente em algum momento, que são as emoções que nos controlam o tempo todo. Então, muitas coisas, né, muitas consequências a gente pode colher baseado nisso. Então eu briguei porque eu fui movido pela raiva. Então eu tive esse problema todo na minha casa porque eu fui movido pela inveja. E aí a gente começa a ter a ideia de que, começa na verdade a criar o argumento de que isso aconteceu porque eu fui movido pela emoção. Quando na verdade eu preciso aprender a controlar essas emoções. Foi aquilo que eu tinha falado, né? Tudo bem, eu vou sentir raiva em algum momento. Faz parte da vida de qualquer ser humano. Mas isso vai ser um argumento para eu sair por aí brigando com todo mundo? Sabe? Vai ser um argumento para eu sair por aí falando o que eu quero para qualquer pessoa o tempo todo? Então, assim, assumir a autoria da própria história, né? Quando a gente fala de assumir isso, é ter aquela responsabilidade diante das coisas que eu falo, diante das coisas que eu falo, que eu faço. E não criar o argumento de que eu fiz isso porque eu fui movida pela raiva, eu fui movida pela tristeza. Nós somos totalmente capazes de controlar as nossas emoções. Inclusive, esse processo que eu falei, né, que tudo é um processo, o processo é justamente para isso. Para que a gente consiga
aprender a controlar essas nossas emoções, sabe? Quantos relacionamentos são desfeitos, sabe? Ou criam-se tantos relacionamentos não saudáveis justamente por isso, porque muitas pessoas não pensam antes de tomar uma atitude, sabe? São levados totalmente por aquela emoção não saudável naquele momento e acabam criando uma confusão na própria vida ou até na vida de outra pessoa, sabe? Então, a teoria da história é exatamente isso, é aprender a controlar. Até porque, Wagner, a gente não quer vivenciar isso pra gente, né? Então, se a gente começar a colocar um pouquinho em prática a questão da empatia, já é um bom início pra gente assumir a autoria da nossa história, sabe? Se eu não quero que isso aconteça comigo, se eu não quero que façam dessa maneira comigo, por que eu vou fazer com outra pessoa, sabe? E assumir a autoria da nossa história é isso daí, é aprender a controlar. E algo muito importante também em relação a essa questão da autoria, tá? Não se deixar levar pelas armadilhas que a nossa mente nos coloca. Porque a nossa mente, ela tá colocando armadilha o tempo todo pra gente e muitas vezes a gente não percebe isso. O que é uma armadilha? É algo que aprisiona, é algo que prende. Então, diante de alguma dificuldade, de alguma adversidade, de alguma doença, né, que a gente está vivenciando, eu posso muito cair nas armadilhas que a minha mente vai me colocar. E aí eu passo a ser conformado com aquilo. Ah, é assim mesmo, sabe? Não tem nada que eu faça, que eu consiga sair dessa situação. E aí eu vou me conformando cada vez mais. Ou eu posso também me tornar pobre coitado, sabe? Ah, isso só acontece comigo. Ah, mas eu sou um azarado mesmo. Porque olha a vida do outro. Essa comparação que a gente faz é algo extremamente ruim, né? Sempre lá, igual o ditado fala, né? A grama do vizinho é mais verde do que a minha. Para de olhar para a grama do vizinho, olha para a tua, sabe? Começa a cuidar da tua grama. A dele tá mais verde porque muito provavelmente ele não tá olhando para de ninguém. Ele tá gastando o tempo dele cuidando da grama dele. Então, assim, para de cair nessas armadilhas também, de se conformar com a situação, achar que nada pode ser feito, ou de repente, se tornar o pobre coitado da situação, assumir a autoria da própria história, é isso, sabe? É tomar na nossa mão mesmo a responsabilidade, principalmente, de aprender a controlar as nossas emoções e não se deixar levar por elas. E eu acho também, Renata, quando a gente fala de assumir a própria história, né, é assumir com todas as consequências que isso traz, né? É entender que eu vou fazer coisas, nem sempre eu vou acertar, às vezes eu vou errar, e isso vai me trazer consequências. E o que eu vou fazer depois do erro, o que eu vou fazer depois do acerto, né? Não se cobrar uma perfeição exagerada, eu tenho que ser perfeito. Não, você não tem que ser perfeito, né? Não transferir a responsabilidade, acho que também pode ser um ponto importante, né? A gente transfere muito a responsabilidade para o outro, né? Ah, eu sou feliz, eu vou ser feliz se eu encontrar alguém que me faça feliz. Ah, eu seria muito mais feliz se minha família fosse assim, se eu estudasse em tal lugar. Cara, e se você não conseguir isso, você nunca vai ser feliz? E aí você não está sendo autor da sua história, você está sendo vítima da sua história, né? Você está colocando a autoria da sua história na mão de tudo, menos na sua mão, sabe? E o objetivo não é se tornar uma vítima. É igual você falou. Ah, eu só vou ser feliz se isso acontecer. Isso pode não acontecer nunca. E aí? Você não vai achar a felicidade nunca por conta disso? Começa a ampliar o teu horizonte, começa a ampliar o teu olhar diante das situações. E assim, Wagner, não sei se você vai concordar comigo, mas eu acho que as redes sociais, elas têm um papel muito importante nisso. Porque quando a gente abre lá, né, no Instagram, o Facebook, enfim, a gente começa a olhar para a vida das pessoas, assim como olham para a nossa também, e acha que é tudo um mar de rosas. Nossa, que pessoa feliz. Nossa, tudo acontece de bom com ela. Olha só as fotos que ela posta. Tá sempre de bem com a vida, tá sempre viajando, tudo tá sempre acontecendo com essa pessoa, só que na verdade não é assim, né? A gente só posta o lado legal da nossa vida, né? Ninguém posta lá no Instagram, ah, essa noite eu tive uma dor de barriga, eu fiquei no banheiro a noite toda. Ninguém faz isso. Então, assim, vamos parar também de olhar para esse lado, né? Rede social é muito, muito legal, eu também tenho. Não estou aqui criticando a rede social, mas a gente precisa tomar muito cuidado nesse sentido. Porque senão eu começo a achar
que a minha vida tem que ser exatamente como a vida daquela pessoa que eu vejo na rede social. E não é assim. Isso não é ser autor da própria história, sabe? É muito legal a gente ver rede social, eu também vejo, mas assim, a gente precisa ter esse distanciamento. O que acontece lá não é a nossa vida real. Não é o nosso dia a dia, pelo menos, né? Todo mundo tem problema, todo mundo às vezes acorda com olheira, todo mundo vai enfrentar situação que não quer. E isso a gente não posta. Então, assim, a gente precisa tomar também cuidado com essa questão da rede social que pode nos trazer essa falsa ilusão, né? De que é tudo sensacional, quando na verdade não é. Sim, sim. E não achar que às vezes a pessoa posta uma foto de um momento da vida dela e não significa que a vida dela inteira seja aquele momento, né? Assim como a gente também, né? Exatamente. Às vezes você posta foto de 1 minuto da tua vida e já tem ainda por aí 23 horas e 59 minutos do seu dia que você não tá fazendo nada, né? Tem uma influência... Desculpa, fala. Não, pode falar. Tem uma influencer que eu sigo, que eu também sou de seguir influencer, tá, gente? Arrasou, acho chique. E ela fala uma coisa que eu acho muito interessante. Ela fala assim, quem vê o close, não vê o corre. Então, assim, quem vê ali a foto, né? Quem vê toda aquela beleza, não sabe, às vezes, a correria e a problemática, né? E a dificuldade que aquelas pessoas enfrentam. Então, é algo que a gente precisa tomar muito cuidado mesmo. Só abrindo um parênteses, né? A gente romantiza muito as coisas, né? No final das contas, o que a gente quer é isso. A gente quer a família que está na propaganda de margarina, a gente quer o carro que a família é feliz quando entra, a gente quer a casa dos sonhos para ser feliz quando entrar lá. E nessa brincadeira toda, os dias vão passando, os momentos vão passando, e a gente está perdendo a felicidade que nos é possível naquele momento. Exatamente. Né? Porque a gente está sempre querendo conquistar aquilo que está no outro, né? Quando, na verdade, aquilo pode não fazer parte da nossa vida. E aí eu vou ficar sempre nessa intenção de ser como aquela família do comercial. Por que eu não começo a valorizar a família que eu tenho? Com as dificuldades, com os defeitos, com as discussões, com as brigas, mas também com as qualidades, também com as superações, sabe? Então, por que às vezes eu deixo de ter isso, de entender isso e de desfrutar disso, porque eu tô correndo atrás de algo que não tem nada a ver com a minha vida, que é a vida do outro. E, de repente, nem no outro é cor-de-rosa dessa maneira, né? Mas a gente tá achando que é. E sem contar o outro lado da moeda também, né? Às vezes eu deixo de jogar pro mundo alguma coisa que eu considero interessante, porque eu fico preso na opinião dos outros, né? Então, por exemplo, eu não vou postar uma foto dessa que eu tô gordinho na foto. Não vou postar... Cara, se você tá feliz, joga essa felicidade pro mundo. Não fica preocupado, porque a gente que comenta vai ter sempre. Não adianta. Sim. Gente, eu fico sempre olhando lá, né, até pra nossa realidade que a gente está vivendo hoje, o quanto o elogio é difícil, né? As pessoas ficam esperando um momento para criticar alguma coisa. Eu costumo dizer o seguinte, você pode fazer 100 coisas diferentes. Acerte 99 e erre uma. As pessoas vão olhar para uma que você errou. Ninguém vai estar olhando para as 99 vezes que você acertou. E quando coloca na balança, meu Deus, sobe muito mais essa balança do que pesa, né, contra você. Então existe uma dificuldade nossa também de tornar essa felicidade comum e visível para os outros, com medo do que as pessoas vão dizer de nós, né? Sim. É como se a gente devolvesse... o outro continua tomando conta da nossa história. Né? Exatamente. Como impedimento, né? Exatamente. É exatamente isso que você falou. E aí vamos pensar assim, né? Você falou, eu deixo de postar às vezes alguma coisa, é um momento tão feliz, tão importante da minha vida, que eu queria tanto mostrar para as pessoas, mas aí eu já fico com aquele receio, né? Porque eu tô um pouquinho acima do peso. Porque a minha raiz branca tá aparecendo. Gente, vamos lá. Se tiver que criticar, vão nos criticar. Se a gente entrar lá no Instagram agora da Gisele Bündchen, né? Que é aí um dos padrões que a sociedade coloca como beleza, não é o padrão que a gente tem como beleza. Até porque beleza é algo muito relativo, né? Se a gente for cair nesse assunto aí, é pano pra manga. Eu gosto sempre da frase da Camila Cury, que ela fala que a beleza está nos olhos de quem vê.
Então, Sim. a beleza é tudo muito relativo. Mas se a gente entrar lá no Instagram dela ou de outras pessoas, né, que tem aí o padrão de beleza que a sociedade diz que é, a gente vai ver um monte de crítica também, sabe? Vai ter sempre alguém que vai achar o cabelo dela louro demais, ou que ela é alta demais, ou que é magra demais. Então, assim, quando a gente fala dessa questão da autoestima, acho que você ia chegar lá, mas eu vou me adiantar rapidinho. Quando a gente fala dessa questão da autoestima, a gente precisa entender que existe a autoimagem e a autoestima. A autoimagem é como eu me vejo. E a autoestima é como eu me sinto. Então, assim, o que eu estou vendo pode estar muito aquém daquilo que eu gostaria de ver. Então, de repente, eu queria ter o cabelo mais cacheado, eu queria queria ter um pouco mais, sei lá, né? Tem tantas questões aí. Mas como é que eu me sinto diante disso? Isso é a nossa autoestima. A minha autoimagem pode me dizer uma coisa e a minha autoestima me dizer algo completamente diferente disso, sabe? Eu acho muito importante a gente falar sobre esse assunto também, porque é algo que as pessoas confundem muito, sabe? Existem um monte de meninas aí, meninos também, pessoas em geral, que se veem de uma maneira, mas se sentem de outra completamente diferente, né? Então aquilo que eu vejo no espelho até me agrada, mas eu não me sinto capaz, eu me sinto pressionada, eu me comparo o tempo todo com as pessoas. Por quê? Porque a minha autoestima, ela tá sendo abalada em algum momento. Então, assim, é importante até a gente fazer essa diferenciação, que a autoimagem é como eu me vejo, mas a autoestima é como eu me sinto. Então, pode ser que tenha um dia que eu acorde depois de uma noite, sei lá, mal dormida, e aquilo que eu vejo no espelho, né? Ai, caramba, hoje, por exemplo, eu acordei com uma olheira enorme. Ainda bem que agora a gente tem a máscara para dar uns disfarces, né? A gente bota a máscara, bota o óculos, perfeito. Mas eu me olho no espelho e aí eu falo assim, Renata, hoje vai ser um dia diferente na sua vida. Porque hoje você vai mudar a vida de alguém. Porque você tem um monte de coisa para fazer ao longo do dia. Então, bola para frente. Isso é autoestima. Aquilo que eu vejo, naquele momento, pode não me satisfazer. Mas como eu me sinto, vai fazer toda a diferença diante disso tudo. E aí, às vezes, a autoimagem nem é tão importante assim, né? É claro que a gente quer se cuidar, a gente quer se tratar, a gente quer estar bem. Óbvio, a gente não vai, né, ficar aqui falando contos da carochinha. Mas a gente precisa aprender a valorizar aquilo que nós somos, independente daquilo que a gente está vendo naquele momento. Até porque, gente, imagem é momentâneo. A minha avó sempre falava assim, quem não morrer cedo vai envelhecer. Então, Sim. assim, a nossa autoimagem ao longo do tempo vai mudar. Aquilo que eu vejo hoje no espelho, aquilo que eu vejo é totalmente diferente daquilo que eu vi em fotos de 10 anos atrás, 15 anos atrás. Mas isso não pode ser uma problemática pra gente, sabe? Isso tem que ser assim, poxa, eu realmente, a minha autoimagem de hoje é totalmente diferente de 15 anos atrás. Mas olha quantas coisas eu conquistei ao longo desse período. Olha quantas adversidades eu passei, olha o quanto eu cresci, olha o quanto a minha autoestima foi sendo modificada nesse período. Então isso é muito importante, a gente precisa valorizar isso também. E olha o quanto a gente está mudando, né? Todos os dias, né? E vai continuar, tomara, Pois né? Vamos citar Raul Seixas, né? Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. Perfeito. Eu estou mudando o tempo todo, não dá. Eu não sou. Eu olho para as fotos minhas de antigamente, né? Digo, Jesus amado, né? Mas assim, eu não quero nem saber qual era a autoimagem que eu tinha lá atrás, entendeu? Mas a gente está passando por mudanças, né? E acho que é legal o tema, né? A gente tem um corpo são, e esse corpo muda o tempo todo. Muda. E a nossa mente também, né? Então as duas coisas precisam caminhar juntas, né? Eu lembro quando a minha irmã faleceu, que a primeira pergunta que me veio à cabeça foi por quê, né? Por quê? Por que ela morreu, né? E aí, vamos lá, biologicamente, né? Olhando para o lado clínico dela, eu consigo arranjar porquês. Porque não se cuidou, porque teve o câncer, por uma série de fatores, né, que complicaram a saúde dela. E aí, de repente, eu comecei a perceber que o porquê não era a pergunta que eu deveria fazer, né? Mas o que eu poderia aprender com a morte dela? Já que a morte é um fato e eu não tinha como mudar isso. Você acha que fazer as perguntas certas
pode ser um próximo passo nesse momento? Sim, com certeza. Faz parte também desse processo que a gente está falando desde o início, né? É muito importante a gente aprender a fazer as perguntas certas. Diante de qualquer coisa que a gente está vivenciando. Você deu aí o exemplo da sua irmã. Eu teria outros exemplos para te falar. A galera que está nos ouvindo também. Tenho certeza que o pessoal vai se identificar com isso. E aí, quando a gente está vivenciando alguma situação assim, é muito automático até a gente pensar por que isso está acontecendo comigo, né? Por que isso está acontecendo? Por que isso só está acontecendo comigo? Porque parece que nesse momento a chuva está caindo só na nossa cabeça, né? A gente esquece que existem outras pessoas vivenciando problemas na mesma proporção que o nosso, maiores, menores, enfim. É aquilo que eu falei, a nossa vida não é uma linha reta. Coisas desagradáveis também vão acontecer. E aí a gente começa a se cair nessa armadilha, né? De por que isso está acontecendo comigo, por que tinha que ser a minha irmã, o que eu tenho de errado, o que tem de errado na minha vida, o que tem de errado na minha família, o que eu fiz de errado para isso estar acontecendo comigo. São perguntas totalmente erradas que a gente faz, que a gente se faz. A gente precisa começar a trocar esses porquês para os paraquês, né? Você é professor de português, me corrija aí se eu estiver errada. Mas a gente precisa pensar mais o para quê, sabe? O que eu posso aprender com essa situação? Opa, peraí, estou vivendo uma coisa que eu não esperava, estou vivendo uma adversidade. Esse ano, com certeza, todo mundo pensou isso em algum momento, né? Todos nós fomos pegos de surpresa. Ninguém esperava vivenciar tudo isso que a gente vivenciou em 2020, então com certeza em algum momento todo mundo pensou isso, né? Por quê? E quando na verdade eu preciso começar a pensar o para quê, sabe? Para que eu estou vivenciando isso? O que eu posso tirar de aprendizagem em relação a essa situação, sabe? O que de bom aconteceu comigo hoje? A gente não se faz essa pergunta, né? Mesmo vivenciando tudo isso, mesmo vivenciando essa situação, o que aconteceu comigo de bom durante esse período? Eu conversei muito com os meus alunos, acredito que você também, em relação a isso, sabe? Diante da pandemia, quantas coisas a gente descobriu, sabe? Quantos lugarzinhos da nossa casa se tornaram tão importantes pra gente, o quanto a nossa família foi importante pra gente nesse momento, quantos talentos eu descobri durante esse período de pandemia, porque eu fiquei recluso em casa, então eu tinha que me virar para fazer alguma coisa. Essas são as perguntas certas, sabe? O que eu posso aprender com essa situação? Que aprendizado isso vai me trazer? Será que eu vou conseguir um dia ajudar alguém que também está vivenciando essa situação que eu vivenciei? Eu costumo dizer que tudo aquilo que a gente passa na vida é porque um dia a gente vai poder ajudar alguém numa situação ou igual ou parecida, sabe? Isso eu tenho muito assim na minha cabeça desde sempre. Então, sempre que eu vivenciei alguma situação desagradável, né, desconfortável, eu pensava assim, não, um dia eu vou poder ajudar alguém que está passando por uma situação parecida. Então, eu vou criando recursos, né, eu vou criando estratégias para um dia ajudar alguém que esteja precisando. E o que de bom aconteceu comigo nesse processo? O que eu aprendi durante esse processo? Seja o processo de um tratamento, seja um processo de isolamento por conta da pandemia, ou qualquer outra, né, dificuldade, uma dificuldade financeira, de repente. O que eu vou aprender? Será que eu vou começar a aprender a diferenciar mais o que é essencial para mim, o que é supérfluo, que é algo super importante que a gente precisa fazer também? Então, aprender a fazer as perguntas certas é algo super importante e que vai nos ajudar também nesse processo de ter o nosso corpo são e a nossa mente sã também. E devolve para nós a responsabilidade sobre a nossa própria vida, né? Na hora que eu falo de buscar do lado de fora as respostas e começo a buscar do lado de dentro, né? Eu gosto muito, você falou que não é filósofa, né? Mas você com certeza deve ter ouvido falar, eu gosto muito de Sócrates, que é um filósofo da Grécia Antiga, né? E ele fazia muito isso com as pessoas que iam perguntar as coisas para ele, né? Ele não dava as respostas. Ele fazia a pessoa perceber que a resposta o tempo todo estava dentro dela, né? Então não ficar perguntando para o exterior as coisas. Vai lá no seu interior, vai lá naquele lugar. E eu não sei se você vai concordar comigo, mas acho que a pandemia foi esse momento
em que para muita gente foi um divisor de águas, porque você não tinha mais como fugir de você mesmo. Não tinha mais jeito. Né? Você, de repente, você se viu recluso. Eu falei isso até para um pai que eu atendi essa semana. Né? A pandemia tirou de nós até as nossas válvulas de escape. Então, se antes eu fugia um pouquinho no bar, no shopping, no cinema, até isso me foi tirado. Então, não teve jeito. Era eu e eu mesmo. E aí, ou eu começo a resolver conflito, né? Ou eu vou ficando cada vez mais frustrado, cada vez mais irritado, né? Não sei se você concorda. Acho que a pandemia serviu também para isso, né? Sim, e assim, Wagner, quando a gente se deixa levar muito por esses porquês, a gente esquece de algo também que é muito importante. Pode ser que a gente não tenha resposta nunca desses porquês. Sabe, é igual você falou do exemplo com a sua irmã. Eu consigo entender o porquê, né? Porque não se cuidou, não deu atenção devida para a saúde e tal. Mas existem alguns porquês na nossa vida que a gente não vai ter resposta, sabe? Simplesmente porque não é assim que deve ser. Por isso que quando a gente cai nessa armadilha do porquê, de querer saber porquê, a nossa frustração pode ser ainda maior. Quando a gente começa a mudar esse foco do porquê e começa a ver o que de repente eu posso ter de aprendizado, o que eu posso me reinventar diante dessas situações. O quanto que a gente se reinventou esse ano, né? Professores, né, e vários outros profissionais, o quanto a gente teve que se reinventar. Essa situação aqui, por exemplo, que eu estou vivenciando com você, antes da pandemia, para mim seria impossível. Você sabe a fobia quase que eu tenho de câmera, não gosto, tenho vergonha mesmo, não tenho problema em falar em público, mas a câmera me assusta. Mas eu tive que me reinventar, sabe? Porque é algo necessário, porque é algo importante da gente fazer. A gente tem essa responsabilidade, né? Enquanto profissionais da educação, da psicologia e tal, a gente tem essa responsabilidade com a sociedade de uma maneira geral. Então, quando a gente começa a trocar o foco das nossas perguntas, das perguntas que a gente se faz, a gente consegue encontrar e perceber muito mais aprendizado do que ficar só ali no porquê, porque a resposta pode simplesmente não vir. Aí a gente cai lá no personagem do Castelo Rá-Tim-Bum, né? Porque sim. Por quê? Porque sim, ué. E aí, como é que você vai fazer? E ponto. Né? Porque sim e bola pra frente, né? Vai perguntar o pra quê, que aí sim você vai ter muita resposta, mas o porquê é um perigo a gente ficar dependendo dele. E aí, né, ter sempre em mente que você, à medida que você vai avançando, né, você começa a perceber que tem coisas pelas quais vale a pena lutar, né? Vamos pensar, por exemplo, quem agora está passando por alguma enfermidade, vamos trazer um pouco mais para a realidade do projeto, né? Para quem está com câncer, por exemplo, eu fico imaginando que o objetivo seja a cura. E aí eu vou fazer tudo o que for possível para mim, né? Até coisas que eu considerava sobre-humanas, né? Mas que para o meu objetivo eu vou conseguir fazer. Então, ter um objetivo pelo qual vale a pena lutar. Seria esse o nosso próximo passo? Sim, com certeza. Ter um objetivo pelo qual lutar, né? Você falou aí das pessoas que estão enfrentando, né? Estão encarando uma situação como um tratamento, assim, tão... Eu não queria falar destruidor, mas assim, tão complicado, né? Que uma pessoa que vivencia as etapas da quimioterapia, né? Desgastante também, tanto fisicamente quanto emocionalmente, sabe? Eu tenho um tio que teve câncer há alguns anos atrás, e assim, o quanto não era só o desgaste físico, aliás, não era só o desgaste emocional, era o desgaste físico também, sabe? Sim. Por conta das sessões de quimioterapia. Né, Renatinha? O entorno sofre junto, né? Isso que eu ia falar, assim, quando alguém é acometido de alguma questão, de alguma doença, a família toda, de certa maneira, sofre junto e vivencia aquilo junto, né? E às vezes de uma maneira mais agoniante até, porque não tem o que a gente fazer muitas vezes, sabe? Palavras são importantes, mas às vezes nem as palavras vão trazer nenhuma solução para aquilo, sabe? E assim, o diagnóstico do câncer, ele ainda está muito direcionado à morte, né? Quando a gente ouve alguém dizer assim, fulano tá com câncer, automaticamente a gente associa à morte. Infelizmente, ainda é uma doença que não tem cura,
né? Isso aconteceu muito com a AIDS, né? Com o vírus HIV lá na década de 80, era muito associado diretamente à morte, e infelizmente era o que acontecia mesmo. Claro que a medicina avançou, hoje a sobrevida de um soropositivo é muito maior e tudo mais, mas o câncer, infelizmente, por ser uma doença que não tem cura, a gente ainda esbarra nesse sentido, né, de associar diretamente à morte. Mas o quanto eu vou fazer em vida para que eu tenha uma qualidade de vida, mesmo enfrentando uma situação como essa, né? E aí a gente cai nesse ponto que você falou, que é ter um objetivo pelo qual lutar. E quando a gente tem esse objetivo pelo qual lutar, gente, é aquilo que eu falei lá no início, de dar um passo de cada vez, sabe? Vão existir dias mais fáceis da gente conduzir aquela situação, e isso, assim, eu já ouvi diversos pacientes que tiveram câncer e falam isso, né? De que existem dias que a gente está muito positivo, e existem dias que o desespero bate, a tristeza vai querer tomar conta, o medo, muitas vezes, né? Por conta da família e tal. Então, assim, quando a gente diz de ter um objetivo pelo qual lutar, é andar a favor dos nossos objetivos, sabe? Eu tô vivendo essa situação, eu tô dando o meu passo cada dia eu dou um passo, eu tô andando em direção ao meu objetivo, e eu quero ter a qualidade de vida, pelo menos emocionalmente, que eu puder ter, mesmo vivenciando essa situação. Eu li uma história uma vez, Wagner, não tem muito tempo não, foi esse ano, de um médico, vou rapidamente contar, porque acho que tem tudo a ver sobre isso que a gente está falando, sabe? Ele era um médico, só que ele vivenciou, ele era judeu, então ele foi enviado para um campo nazista, né? Para os campos de concentração e tudo mais, e ele foi separado da família dele. Então, como médico, né, ele começava a analisar aquela situação, né, como eles viviam, né, com escassez de alimentação, com escassez de água, com doenças, vivendo com doenças, fora toda a questão da tortura, né, dessa época, desse período. E aí ele começou a imaginar assim, cara, só vai resistir quem for mais forte fisicamente. Só vai resistir a essa loucura que a gente está vivenciando aqui no campo de concentração quem for mais forte. Só que ele estava olhando com o olhar dele de médico, né? Dessa questão da saúde física que a gente diz tanto. E aí, ao longo do tempo, ele começou a perceber que aquelas pessoas que resistiam mais tempo eram aquelas pessoas que tinham alguém, às vezes, em outro campo de concentração e tinha esperança de um dia encontrar. Ou aquelas pessoas que tinham um objetivo ainda de vida, sabe? Porque não vivenciaram ainda algo que queriam muito vivenciar. Então, percebe que muitas vezes não é o nosso físico que vai fazer a diferença. É o objetivo que a gente tem para alcançar, né? O quanto isso vai fazer diferença. E aí ele tem uma frase dele que é muito interessante, que ele fala que nós não estamos livres de. Então, ninguém está livre de enfrentar uma doença, ninguém está livre de enfrentar um problema, ninguém está livre de enfrentar uma crise, mas nós somos livres para, né? O que eu vou fazer mesmo diante dessa situação que eu estou vivenciando, sabe? Se eu não estou livre de passar por isso, eu preciso estar livre para olhar para frente, traçar um objetivo, traçar uma meta e continuar seguindo, né? Então, assim, é um passo super importante também, ter um objetivo. E aí um objetivo, gente, pode não ser uma coisa material, tá? Pode ser um objetivo de vida mesmo, um projeto de vida. Poxa, mas e se não der tempo? Se não der tempo é outra história. Mas a gente, quem garante também que a gente vai conseguir concluir tudo aquilo que a gente almeja? Igual você me perguntou se eu sou realizada. Sou, mas eu ainda quero realizar muita coisa, sabe? Todos os dias eu vou acordar com aquele pensamento de hoje eu vou fazer um pouco mais para alcançar isso. Isso é ter um objetivo de vida, né? Independente do que eu estiver enfrentando. E aí o último passo, a gente está caminhando já para a reta final, por incrível que pareça, passa tudo muito rápido. Não, passou muito aqui. Rápido, o tempo cronológico é muito esquisito aqui. Vamos falar um pouquinho de gratidão, né, Renata? Acho que talvez seja a última etapa nossa, né? A gente é ingrato por natureza, né? É horrível ter que admitir isso.
a gente dificilmente agradece, a gente dificilmente reconhece, né? E como ser grato, né? Eu acho que na hora que a gente começa a olhar os paraquês e menos porquês, né? Acho que a gratidão começa a aflorar em nós, né? E é uma palavra muito desgastada também nos últimos dias, né? Sim. A gente fala muito de gratidão, mas vive pouco a gratidão, né? É uma palavra tão bonita de se falar, igual resiliência, né? Fala-se tanto sobre resiliência, tá na moda falar sobre resiliência, tá na moda falar sobre gratidão, mas mais do que falar sobre isso, a gente precisa viver isso. E se a gente for olhar para o nosso dia a dia, para a nossa vida, a gente vai observar que a gente reclama muito e agradece muito pouco. A gente está sempre reclamando, né? É o ônibus que atrasou, é a situação que não aconteceu, é uma doença que me acometeu. A gente está sempre reclamando de alguma coisa. E a gente esquece de agradecer, às vezes, por aquelas mínimas coisas que a gente tem no nosso dia a dia. Sabe, um motivo, assim, muito óbvio, mas que a gente pouco pensa sobre isso, é que nós estamos vivos aqui. Sim. Né? E já é um motivo de agradecer, sabe? Eu me policio muito para todos os dias, quando eu acordo, eu agradecer porque eu acordei, sabe? Porque simplesmente eu tenho um dia pela frente para viver, sabe? E quando termina esse dia, agradecer por tudo que aconteceu, mesmo não acontecendo tudo da maneira que eu queria, né? Porque na nossa vida não vai acontecer tudo do jeito que a gente quer, né? Mas vai acontecer como deveria acontecer, para trazer aprendizado pra gente, para trazer conhecimento pra gente, sabe? Para trazer resiliência pra gente. Então essa questão da gratidão é algo super importante. É legal a gente terminar justamente falando sobre a gratidão, porque é o que a gente faz muito pouco. A gente foca muito no problema, né? A gente cria ali o problema como se fosse algo gigantesco, e às vezes a gratidão, que é tão importante, está lá no pezinho da folha e a gente nem deu importância para ela. Ou então está só lá na palavra que a gente botou na rede social. Quando isso, na verdade, tem que ser no nosso dia a dia, sabe? E agradecer por quem nós somos também. Acho isso muito importante, sabe? Nós vamos errar, nós vamos acertar. Isso faz parte da nossa vida, a gente falou várias vezes isso aqui. Mas é importante a gente agradecer também por quem nós somos, sabe? Por aquilo que a gente conquistou, por mais um degrau que a gente subiu, sabe? Todos nós hoje subimos um degrau porque estamos aqui. Independente de como foi, se foi mais rápido, se foi um degrau maior ou menor, todos nós conseguimos alcançar isso hoje. Então, por que não agradecer sobre isso, né? Por que não valorizar isso também? E começar a agradecer mais e reclamar menos, né? É algo que todos os dias a gente precisa fazer. E aí parece assim, nossa, Renatinha, é tudo tão perfeito, né? Gente, na minha vida também não é assim não, tá? Enquanto psicóloga, eu não estou livre de nada disso. Tudo isso que a gente está conversando aqui, tudo isso que a gente falou hoje, primeiro é para mim, sabe? Quando eu olho tudo isso todos esses pontos que a gente trabalhou hoje, isso principalmente comigo, sabe? Todos os dias é uma luta também. A vida não é fácil para ninguém. E que bom que ela não é fácil. Porque é isso que vai tornando a gente cada vez mais cascudo, né? Na maneira grossa de dizer, mas é que vai tornando a gente cada vez mais resiliente e a gente vai desenvolvendo cada vez mais o nosso autoconhecimento também, sabe? A nossa autoeficácia. Isso tudo é muito importante pra gente. Com certeza. Então deixa eu aproveitar que daqui a pouco começa a contagem regressiva aqui do Instagram. Eu nunca participei, eu nem sei como é que é. Pra você não aparece só pra mim, pra me deixar desesperado, entendeu? Entendi. Deixa eu começar então a treinar a gratidão, viu? Te agradecer imensamente. Imagina. Foi uma hora que fluiu tão gostoso, sabe? A gente falou de coisas muito sérias, a gente falou de coisas muito, muito densas, né? Mas com uma leveza, né? Que você carrega. Então, meu muito obrigado pela tua disponibilidade. Dizer que o projeto está sempre aberto para você. Quem sabe na próxima temporada você não retorna aqui para a gente bater mais um papo sobre isso. Só me chamar. Tá, deixa eu aproveitar e dizer, teve uma pessoa que colocou aqui nos comentários, Chique Center, é o login que ela está usando, que descobriu recentemente um câncer de mama, né? Então deixa eu dizer para ela que ela não está sozinha nesse processo, né? Que ela tem uma rede de solidariedade nesse processo. Inclusive,
Se você quiser entrar depois nas nossas formas de contato do projeto, para bater um papo com a gente, para a gente poder conversar, trocar algumas experiências, está do teu lado, ainda que virtualmente nesse momento. A gente está à disposição. E, Renata, bota em tuas redes sociais, como é que alguém te acha, né, nesse momento. Minhas redes sociais, bem lembrado. Eu sou ruim disso, acho que você sabe mais do que eu. Acho que é Renatinha G. Rocha, alguma coisa assim, e psicóloga.Renata Rocha. Gente, eu sou ruim disso, então é algo desse tipo, me acha lá, procura pro o da Wagner. psicologia, @psicóloga.Renata Aí, tá Rocha. vendo? Tá? Sabe mais é assim do que no eu. Instagram. Sabe mais Mentira, do que eu colei eu. agora, peguei uma cola aqui. Tá? Wagner, queria te agradecer também pelo convite. Tamo junto sempre que você precisar, tô aqui. Queria mandar um beijo e agradecer para os nossos alunos, que eu vi aí alguns comentando. A gente também tá morrendo de saudade de todos vocês são importantíssimos pra gente. Ex-alunos também, ex-aluno, eu vi ali a Mari. Para os nossos colegas de profissão, em algum momento falaram aí, algumas pessoas da minha família. Então, super beijo para todos vocês e brigadão pela oportunidade. E tô aqui sempre que precisar. Claro. E lembrando para você o seguinte, a live vai ficar disponível no IGTV, ela vai virar podcast, Renatinha vai ter um podcast para chamar de seu, tanto no Spotify quanto no Deezer, e também vai mais tarde para o nosso canal no YouTube. Então você tem várias maneiras de rever essa live, porque como foram tantas coisas que a gente falou, né, é bom rever com calma, né, dar uma olhada, absorve aquilo que serve para você, o que ainda não serve, guarda, porque talvez em algum momento vá servir. E o mais importante, compartilha isso com outras pessoas. Às vezes a gente não sabe pelo que o outro está passando, né? A gente olha a aparência, mas não sabe como está por dentro, né? Então, muito obrigado, Renata. Imagina. Pela sua contribuição. O pessoal que acompanhou a gente aí também, muito obrigado. A gente se encontra na próxima live, viu? Um beijo. Tchau, Renata. Beijo, gente. Tchau, tchau. Obrigada.